Quando Jesus viu a grande multidão, subiu para o alto de um monte e se sentou. Os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de uma montanha. Assim, deixem que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Portanto, qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar para os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito para os antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se vocês amam aqueles que os amam, que mérito vocês terão? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que fazem demais? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado para não praticar seus atos de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se assim fizerem, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Quando derem esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, para que você dê a esmola em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Não juntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas juntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Olhem para as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E por que se preocupar com roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem pecadores, sabem dar boas coisas para seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas para os que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam para os outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A multidão estava perplexa com o que Jesus falava, e entre muitos questionamentos, alguém disse: Mestre, nos ensine a orar. E Jesus começou a ensinar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.